boa noite. Como havia falado, hoje celebramos a festa solene de São José, com o título de Esposo de Maria. 1º de maio celebramos São José, trabalhador, né? Mas hoje é José, esposo de Maria. E a mensagem para nós desta festa é nos lembrar a ação de Deus na história. Assim como no início da história da salvação, Deus tomou a iniciativa de escolher colaboradores, também em cada tempo Ele faz a mesma coisa. Ele escolheu Abraão como um dos seus primeiros colaboradores, e no início da nova criação, Ele então escolhe um outro homem que nós celebramos hoje, José. E o critério para escolher os colaboradores do seu reino, que é um reino de amor, é a fé. Abraão teve fé, e por isso ele toma como norma de vida a palavra de Deus, e é essa palavra então que vai direcionar a sua vida, alimentar suas decisões e seu caminho de fé. Abraão se torna então, pela sua fidelidade, pela sua fé a Deus, o pai de multidões, tão grande quanto as areias do mar e as estrelas do céu. Uma grande quantidade na linguagem para dizer que a fé de Abraão foi grande e por isso conseguiu ter também multidões de filhos. Todos nós somos filhos de Abraão. Todos nós somos filhas de Abraão e precisamos então alimentar essa fé. Assim como José, que também teve fé, e sua fé fez com que ele acreditasse no impossível, ou aquilo que até abeirasse loucura. Diz que um louco sem resultados é apenas um louco, um aluado da cabeça, né? Mas um louco com resultados é um gênio. Aprendemos com São José que crer é um ato de fé, mas também é um ato de inteligência. José estava prometido a Maria em casamento, porque no tempo dele, antes de casar, tinha a cerimônia de noivado, que era assumir naquela celebração pública o compromisso de fidelidade com aquela pessoa. Então José já tinha passado por esse processo com Maria, na cerimônia de aceitar Maria como sua esposa, e ali ele assume todos os deveres de uma vida conjugal. E a primeira condição da vida conjugal seria ser fiel, ou seja, tratar aquela mulher com acolhimento e com o devido respeito. E aí depois teria então o casamento, que durava 7 dias na festa dos judeus. A festa de casamento durava 7 dias, e depois a noite de núpcias, né? Só que aí Deus tem suas estratégias, e o coitado de José, antes de casar com Maria, é pegado de rasteira pelo Espírito, né? E aí Maria, eis que aparece grávida. Na cultura da época, a mulher que aparecesse grávida sem saber quem era o pai, ela era então como que uma afronta aos valores e princípios da sociedade. O que fazia? Pegava essa mulher, colocava em uma praça, e todo mundo com uma pedra na mão, podia ser o tamanho que fosse, ia apedrejar aquela mulher até que ela fosse morrendo aos poucos. Pouco se fala de José na Bíblia, mas tem um termo
nos evangelhos que diz, José sendo homem justo. E tem um ditado popular que diz, para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, para não falar tanto de José, mas dizer tudo que José foi, o escritor sagrado diz, José sendo homem justo. O que é ser justo? É alguém que decidiu conduzir a sua vida na justificação de Deus, ou seja, na justiça, na graça de Deus. Alguém que decidiu deixar a sua vida ser temperada pela ação justificadora, salvadora de Deus, e assimilar os valores de Deus, os valores do reino em sua vida. Por isso ele era um homem justo, um homem verdadeiro, um homem autêntico, um homem de valor. E aí, é por isso que ele, mesmo em dúvida, ele consegue escutar a voz de Deus, e a linguagem da Bíblia diz que um anjo apareceu para ele. Se apareceu, a gente não sabe. O importante para nós é entender que José escutou a voz de Deus. Se foi pela voz de um anjo, se foi pelo um sonho, se apareceu alguma coisa assim extraordinária, não pouco importa. O importante é que José foi o homem que acolheu a palavra de Deus. E aí, ele então toma a decisão de aceitar Maria como sua esposa. E olha, podemos dar um novo título para José. José, guardião das mulheres. Por quê? Porque ele foi guardião de Maria. Ele guardou Maria e evitou que ela fosse morta, apedrejada como uma pecadora pública. Então ele assume Maria, e mesmo sem possuí-la, mesmo sem a posse do seu corpo, ele assume todo o dever, a responsabilidade, o compromisso de um marido, de um esposo, de alguém que assume uma mulher de verdade para a vida. Consequentemente também ele assume o filho de Maria, Patris Cordis, né? Pai com o coração. José se torna pai com o coração de Jesus. E é isso que o Evangelho nos lembra, quando protegeu Maria, protegeu Jesus, né? Lembra que no início lá, Herodes quer matar o menino, José foge para o Egito, preservando Maria e o menino. Mas hoje o Evangelho nos lembra que Jesus foi a Jerusalém, com um menino de mais ou menos 12 anos. Eram divididas as caravanas, né? Então, tinha a caravana dos adolescentes, a caravana dos jovens, a caravana, né, dos casados. Por isso estavam divididos. Na cabeça de José e de Maria, Jesus estava na caravana e estava voltando. Só que quando chega, cadê o menino? O menino estava sumido. Agora imagine a cena, José e Maria lá na estrada, preocupado com o menino que ficou. Talvez se fosse alguns casais, começava logo a briga, né? É igualzinho tu. Puxou para ti. Para mim não, tu que não soube educar o teu filho, agora eu vou colocar toda a responsabilidade em mim. Talvez começasse uma discussão assim, né? De acusações um ao outro. Quem era mais responsável ou irresponsável? O pai ou a mãe? Olha o texto como é belo. Diz que José e Maria voltaram. Quem é pai aqui? Teu filho? Não, não é teu filho, não, é nosso filho. José e Maria voltaram e foram ao encontro de Jesus. Chegando lá ao encontro, discutindo com os doutores da lei, ou seja, procurando entender a lei que regia, né, a religião judaica, para que ele pudesse estar muito mais inteirado. E aí, no outro texto do Evangelho, diz que quando José e Maria encontram Jesus, Maria diz, por que fizestes isso? Olha que teu pai e eu estavam preocupados contigo, angustiados, te procurando. E aí o texto diz que ele fala, não, por que ficaram angustiados?
não sabia que eu devo me ocupar das coisas do meu pai? Em outra linguagem, como Jesus disse, como que Jesus acalmasse o coração de José e de Maria, como se dissesse: mamãe, papai, pode deixar quieto, vocês não precisariam estar preocupados não, porque tudo aquilo que vocês me ensinaram eu guardo com valor na minha vida, e é justamente por isso que vocês me encontraram aqui. Não precisava estar angustiado. E aí o texto conclui dizendo que Jesus voltou para Nazaré com Maria e José e lhes era obediente. Obediente. Jesus era obediente, ou seja, ele tinha consciência da importância do Pai na vida dele. A importância da ação humana na sua vida, mesmo sendo filho de Deus, Jesus foi 100% humano, e por isso ele era obediente a José e Maria. A importância de obedecer, porque a gente vai obedecer a alguma coisa, né? Agora eu tenho que aprender a obedecer quem realmente merece a minha obediência, escutar quem merece ser escutado, dar crédito a quem merece o meu crédito. Por isso, filho, eu sei que às vezes nem um pai, nem uma mãe fez faculdade para ser pai e ser mãe. E a gente vai tentando acertar, né? Dar melhor educação, melhor direcionamento para os nossos filhos. Mas sabe de uma coisa? Por detrás daquela chatice que você acha que às vezes teu pai tem, a sua mãe é chatice que às vezes você acha que ela tem, existe um amor. Existe ali uma vontade de dizer para o filho, para a filha: só quero uma coisa na tua vida, que tu dê certo. O desejo de um pai e de uma mãe é que o fruto das suas entranhas dê certo nessa vida. Então, como é que eu honro meu pai, como é que eu honro a minha mãe? Dando certo na vida, para ser o troféu deles, para ser o orgulho deles? Não, para me ser feliz de verdade. E sendo feliz de verdade, dando certo na vida, consequentemente, não tem como o pai não se alegrar, a mãe não se alegrar, a família não está feliz por isso. Pais, tenham amor e zelo pelos filhos, como José e Maria, que dava autonomia, mas também dava cuidado, proteção e orientação. Eu estava conversando um dia desse com a irmã, eu dizia: irmã, parece que a gente está devendo na igreja os mandamentos. A gente esqueceu dos mandamentos, a gente não fala mais sobre o mandamento da lei de Deus. Na catequese a gente nem aprende mais, porque a gente precisa entender que os mandamentos são necessários, que regras são necessárias, que limites são necessários, que orientações são necessárias, que nós precisamos recuperar o valor da hierarquia, o valor da hierarquia. Quem é pai aqui, quem é mãe, quem é filho, não é? Porque senão fica um mingau de caroço. E todo mundo fica desnorteado, sem saber para onde vai. Eu sou padre. Para você entender, eu sou padre, né? Eu sei que eu posso ser melhor do que meu pai, melhor do que minha mãe, porque eu estudei, eu aprendi mais um pouquinho, eu tive maiores experiências com pessoas de várias classes sociais, então eu, nesse aspecto, posso ser melhor do que meu pai. Mas eu nunca vou ser maior do que ele, eu nunca vou ser maior do que minha mãe. Quando eu vou para casa, eu vou como um filho. É claro que às vezes quer nos colocar como o pai deles, né? Mas eu sempre procuro me colocar no lugar de filho, para honrar a paternidade dele, do meu pai, honrar a maternidade da minha mãe na minha vida, com suas fragilidades, com suas falhas, mas com tamanhas virtudes, com tamanhos valores, dentro da possibilidade que teve de nos instruir, de nos ensinar e dar o melhor que pôde. Não deu mais porque não tinha condições de ensinamento, de instrução de valores, mas ter gratidão por isso. Pais, não tenham medo de colocar limites e horário em casa, né? Toda instituição precisa de regimento interno, né? Todo sistema precisa do seu regulamento, das suas orientações, né? Daquilo que rege. Eu vinha na pista ali ontem, aí uma placa: pista irregular. E eu imaginava, o que é irregular? Irregular é aquilo que está fora da régula, né?
E quando a gente chega, a gente vai descobrir o que está irregular. É a pista que está cavada. Então, se você vem com muita velocidade, você pode cair naquele buraco, perder a direção e ficar lá para dentro do mato, né? Regulação das coisas. Vai no show da Viviane Batidão. Eu quero muito ir, eu trabalhei tanto para isso, mamãe. Vai. Mas que hora termina o show? Tá a hora. Que hora é a hora de chegar? Tá a hora. Então é esse horário. Ok. Ah, não, mas eu sou dono de... Pois é, quando tiver a tua casa, meu filho, aí sim, tu entra a hora que tu quiser, tu sai a hora que tu quiser e chega a hora que você quiser. Amém? Ou não? Amém ou não é amém? Amém? Pois é. Isso não é ser chato, não é ser impostor, não é opressão, não. É colocar ordem. Todos nós precisamos de ordem, de orientação para a nossa vida, senão a gente se perde fácil. Eu fui reitor, para mim, né, eu digo para eles, eu amo muito a igreja, o seminário, mas para mim, reitor não é muita coisa, não entrou muito para meu perfil. Mas graças a Deus consegui fazer o que eu pude em 3 anos. E quando o seminarista chega, está lá a lista, que o horário, está a hora de se acordar, está a hora rezar a missa, está a hora tomar café, está a hora sair para a faculdade, está a hora do Ângelo, está a hora de descanso, e aí vai sucessivamente. A princípio, a gente acha um pouco mecânico demais, mas também é educativo. E aí, quando o seminarista quer sair para ir longe, no centro, por exemplo, tem que dizer para onde é que vai e o que vai fazer e que hora vai chegar. Por quê? Quer estar controlando? Não. É para ter ordem. É para ter ordem. Isso vai nos educando. Não só pela regra, mas a importância dela, o valor dela, a necessidade dela na nossa vida. Por isso, nós olhamos para São José, olhamos para a Virgem Maria, olhamos para Jesus e não só chamamos de família, chamamos de Sagrada Família. Por que Sagrada Família? Porque foram plenamente humanos e dentro da sua fé viveram os valores de uma família digna, exemplar e cheia de virtudes. Pais, ame muito seus filhos, aconselhe, tenha tempo para escutar, perguntar e dar sugestões, mas também tenha coragem de ser firme quando tem que ser, dócil quando tem que ser. Você não precisa ser um trator de esteira, mas também não pode ser também um sem norma, né? Sem lei. É preciso sempre a medida e a dosagem certa. Assim geraremos cada vez mais filhos saudáveis para esse mundo que tanto precisa de cura. Família saudável gera filhos saudáveis. Pais saudáveis geram filhos saudáveis. E é por isso que Jesus, tem um termo muito rico na Bíblia que dizia que Jesus crescia em idade, sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens, ou seja, diante de Deus e diante da sociedade. Porque ele aprendeu muito com José e com Maria. A justiça de Deus, que justificou José e que santificou Maria, também foi aquela que, por José e Maria, instruiu Jesus para a vida, para a sua missão. Que nós também, nessa escola da fé, na escola de Deus, na escola do Evangelho, possamos também progredir, tomando cada vez mais consciência dos nossos deveres. Porque hoje está uma grande briga aí para quem tem mais direito. É direito de A, é direito de ser de quem? É direito daqui, direito de lá. E até da igreja, né? Até da igreja. Todo mundo quer se levantar com direito. Cadê o teu dever, criatura? Direitos e deveres andam junto. Direitos e deveres andam junto. Em toda a instituição e também dentro da família. A criança tem direito dentro de casa, mas também tem deveres, né? O pai tem direito dentro de casa, mas também tem deveres. A esposa tem direito dentro de casa, mas também tem deveres. Se todo mundo fazer como deve ser feito, não tem como ter tanto conflito. Com certeza teria uma família muito mais feliz.
que nossas famílias, a exemplo de Jesus e Maria e Jesus, José, Maria e Jesus, possam também ser famílias felizes, fecundas. É muito rico o texto, quando diz que o Salmo 27, a tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira. Que assim sejam nossas famílias. Que assim seja cada vez mais a sua família. Honre por tudo aquilo que já tem e procure acrescentar ainda mais. Tem um termo na Bíblia que Jesus diz assim: a árvore que não dá fruto é cortada, e aquela que está dando fruto, ela é podada. E podar é parar as arestas também, e dói, né? Podar dói, mas é necessário para que a gente possa produzir muito mais fruto. Cuide da sua família, pode o que tem que ser podado, né? Coloque limites, tudo em nome do amor, em nome do bem, em nome da verdade, em nome da graça. Que a graça de Deus repouse sobre você, esposo. Que a graça de Deus repouse sobre você, esposa. Que a graça de Deus repouse sobre você, filho. Que a graça de Deus repouse sobre a sua família, dando luz, sabedoria e vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.